Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, amém? Amém. Como é que foi a semana dos irmãos? É boa? Boa? Bom, e o frio, hein? Tá gostoso, né? Nem parece que nós estamos na Flórida, né? Poxa vida. Uma das maneiras que a gente descobre que o frio chegou é quando a gente começa a sentir esse cheiro de naftalino, né? Esse a gente já tinha nesses... esses casacos que estavam lá guardados e tal. E no sol, nesse friozinho, né, Julião? Aí o negócio resolve, né? Bom, graças a Deus. Uma semana a mais o Senhor está acrescentando a nossa existência. Nós tivemos um encontro de homens ontem maravilhoso, muito abençoado, muito gostoso, né? E hoje o Senhor nos preservou por mais um dia, nos conservou a saúde e a vida e nos está dando o privilégio de podermos nos reunir na casa dele para louvar o único que merece ser louvado e adorado, não é? Eu quero ler apenas 2 versículos da palavra de Deus, que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram vitória. E no Salmo 100, o salmista fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Veja bem, queridos, às vezes você pode cantar um cântico chamado velho, porque já tem muito tempo que foi composto, mas ele fluir dos seus lábios de forma nova. Não é quando você canta com alegria, que você canta com coração, quando você canta com gratidão pelo que Deus tem feito por você. Não é? Então é como se saísse acabado de ser composto, sai fresquinho, né? E às vezes você pode cantar um cântico que acabou de ser dos seus lábios sem aquela expressão de alegria e de gratidão. Vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus por essa semana que Ele já nos concedeu, não é? Muitas pessoas não podem estar aqui hoje, porque estão num leito de hospital. Ainda ontem um dos moços que esteve aqui disse: pastor, fique atento, porque se for permitido eu vou convidar o senhor para ir comigo no hospital visitar uma pessoa que ele pegou uma bactéria muito grave, muito brava, e está totalmente isolado, e os médicos estão achando que ele pode até vir a falecer por causa desse problema. Então olha só que coisa, queridos. Talvez gostaria de estar aqui, mas não pode. E você está aqui, né? Porque Deus te conservou a saúde, né? Te deu força, isso é bênção. Senhor amado, nós estamos agradecidos, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos deu. Às vezes, ó Deus, a gente vive de maneira tão autônoma, tão normal, parece tão natural ter mais um dia, mais uma semana acrescentada à sua existência, que a gente nem se dá conta de como o Senhor trabalhou para que nossa vida fosse preservada. Por isso, ó Deus, nesse instante nós queremos reconhecer Tua bondade para conosco. Nós queremos, ó Deus, pedir em nome de Jesus que o Senhor nos purifique a mente e os corações, para que possamos, ó Deus, ofertar ao Senhor um culto que seja agradável ao Teu coração. Ó Deus amado, que a Tua presença enche este lugar aqui, ó Deus, e que juntos possamos expressar nossa gratidão ao Senhor através dos nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, amém? Vamos declarar que o Senhor é exaltado nessa noite. Oh
essa certeza, saber a quem você pertence. A vida é muito melhor de ser vivida, não é? Esse momento é o momento de nós intercedermos. Se há entre nós alguém enfermo ou alguém que está dependendo de uma decisão aí, precisa de oração, nós estaremos orando por você agora. Se quiser vir aqui à frente, fica livre para fazê-lo. Também nós estaremos colocando diante de Deus essas pessoas que colocaram seus pedidos aqui nessa urna no dia 31 de dezembro. Você pode ver que tem aqui um projeto de vida
tem tudo fechado, não precisa estar selado. Se alguém aqui, isso, dona, pode trazer, pode colocar aqui dele, pode achar no meio, colocar aí. Então, nós estamos intercedendo, todos os cultos, nós estamos intercedendo por esses pedidos. Nós temos um compromisso de orar durante todo esse ano de 2014, por essas pessoas e por esses pedidos que estão aqui dentro. Nós temos 2 igrejas intercedendo, a nossa igreja e a igreja Getsemane, não é? E no domingo que vem, nós ainda estamos aqui com essa urna. Depois, no primeiro domingo de fevereiro, ela vai ser levada para aquela igreja e nós vamos estar intercedendo daqui, eles vão estar intercedendo lá por esses pedidos. E durante todo o ano nós estamos orando, não é? Para que Deus contemple, segundo a sua soberania, a sua vontade, não é? E abençoe essas pessoas que estão aqui. Quero convidar o pastor Davi que venha nos auxiliar nesse instante, intercedendo a Deus, tanto para aquelas pessoas que também nos acompanham pela internet. Nós temos pessoas que estão nos acompanhando, queria incluir a Alessandra também na oração, não é? E a sua família lá em Minas, já esteve conosco e por enquanto está lá, desfrutando das boas coisas de Minas Gerais. Pastor, ore, por favor. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, nós estamos na Tua casa para Te prestar um culto nesta noite. Sabemos que o Senhor está presente, pois a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio. Deus, nós também tomamos posse da Tua palavra que diz que se 2 dentre nós concordarmos em alguma coisa, assim será. Deus, nós queremos agora, impomos as nossas mãos sobre esta arca, e agora, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos que o Senhor esteja contemplando cada pedido aqui apresentado, cada projeto de vida. Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor esteja abençoando também aqueles que subiram à Tua casa nesta noite, aqueles que necessitam de um milagre, de um toque do Senhor nas suas vidas. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós agora clamamos pelas pessoas que aqui se encontram, como também por aqueles que estão conectados através da internet. Deus, em nome de Cristo Jesus, esteja visitando cada lar, cada família, cada pessoa. Ó Deus, e que em nome de Cristo Jesus o Senhor esteja respondendo, segundo a fé de cada um que apresentou este projeto de vida para o ano 2014. Responde, Senhor, os nossos pedidos, responde a nossa oração, oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Só lembrando, a Letícia pediu para lembrar os irmãos que no próximo sábado, que hora, Letícia? 6 horas, vai ter o baby shower, né? Afinal de contas, a Lauren está chegando, né? Então, próximo sábado, às 6 horas, o baby shower aí da Lauren, né? Então, estão todos convidados aí, né? Lembrar os irmãos 2 coisas. Primeiro, a nossa programação no primeiro sábado de fevereiro, dia 1º, o nosso mutirão da limpeza. Eu peço aos irmãos, tenho pedido aos irmãos o apoio, os irmãos separarem esse sábado, né? Acontece tão pouco, às vezes 1 ou no máximo 2 vezes por ano. Então, para os irmãos nos apoiarem, colocar em ordem, algumas coisas estão precisando colocar em ordem aqui, com a sua capacidade. Tem trabalho para todo mundo, para criança, para mulher, para homem, né? Não tem ninguém que não possa dar uma contribuição nesse dia, né? Então, convocamos todos para participar conosco, tá? E a segunda programação é no dia 15 de fevereiro, o nosso Valentine's Day. É uma programação voltada para toda a igreja. Não vai ser uma programação voltada para casal, nem é para toda a igreja. Nosso pensamento é, nesse dia, a gente ter um grande tempo de comunhão, não é? Como naquele tempo de Jesus. Quando Jesus ia, tinha comida e tinha conversa boa, falava sobre as coisas do reino, e então é como naquele período. A gente vai separar esse tempo para ter esse tempo de comunhão com a família da fé. Então vai ser no dia 15, né? Então os irmãos, por favor, só acompanharem aí no boletim, tá?
Queremos dar as boas-vindas a Luciene. Cadê? Lu, vamos vê-la há muito tempo, né? A Lu, ela deu uma chamada para ela, falou assim, passa em Macedônia e ajuda-nos. Né? Nossos professores de criança desapareceram. E a Jandira e a Elisa que estão dando aí esse suporte até chegar aquela pessoa que Deus vai mandar. Espero que seja ela, né? Ou mais outras aí, né? Vai nos cooperar conosco no trabalho de criança. E ela já disse, eu já quero trabalhar hoje com as crianças também. Né? Então, Lu, eu já conheço já há muito tempo ela, o esposo dela, são um casal maravilhoso. Antes de chegar a Rachel, né? Nós já os conhecíamos e agora a família aumentando. Bem-vinda e bom tê-la aqui, viu, Lu? Sempre um prazer. Aliás, eu tenho uma dívida de amor, de gratidão e de carinho muito grande por eles, porque quando nós iniciamos esse trabalho, na ocasião eles faziam parte da igreja americana e eles separaram um tempo para nos apoiar até que a nossa congregaçãozinha começasse a firmar, né? Eu nunca vou esquecer pessoas como essas que sempre nos apoiam. Bem-vinda, Lu, tá bom? Queridos, agora é um momento da gente cultuar a Deus também, não só com os louvores, mas também com os nossos dízimos e ofertas. Vamos fazer isso, ficando de pé e louvando ao Senhor com alegria? Pense no privilégio que você tem de fazer isso. Não pense que você vai fazer isso com pesar, não. Pense, poxa vida, se eu posso fazer isso é porque eu posso trabalhar, é porque eu tenho saúde, é porque eu tenho vida, é porque eu tenho recurso, não é? Então, faça com alegria e com gratidão a Deus. E, sobretudo, porque o espírito de ganância não ocupou seu coração a ponto de você reter o que não te pertence, de usar para a causa própria aquilo que pertence ao Senhor. Então, isso é motivo da gente alegrar. Vamos ficar de pé e vamos cultuar o Senhor.
se cumprir em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque onde nós cremos é onde nós temos nosso firmamento. Oh Pai, envia do teu rio em nossas vidas, vem sarar as nossas mentes, vem sarar os corações. Senhor, venha nos deixar mais próximos de ti, Senhor, em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que correm.
por causa das nossas crianças, dos pais também, né? Mas graças a Deus por aquelas que vieram. E com certeza hoje vão receber uma palavra que vão ajudá-las no crescimento espiritual delas. Então, quero convidar as crianças que vêm aqui à frente, né? A Elisa vai introduzir a Lu lá. Os 300 guerreiros de Deus, aqui. Quando vocês não veem o que acontece, ó, os guerreiros vêm, sentir firme, os irmãos podem sentar, sentir firmeza, viu, Lelé? Parece que vai ficar umas 3 horas lá hoje. E o povo de Deus diga amém. Bom, milagres acontecem, né, gente? A gente tem que crer. Um Jacob ficando caladinho. Até na hora do lanche, pelo menos. Depois nunca sabe o que vai acontecer. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto. Não é muito comum a leitura desse texto lá em Judas. Judas está antes de Apocalipse, não é? Pois é, vai ouvir mais vezes, que eu gosto muito desse livro. Tem muitas coisas boas, muitos ensinos preciosos que a gente pode tirar daqui, viu, irmãos? Judas, embora ele se apresente como servo do Senhor Jesus, ele foi irmão por parte de mãe de Jesus, não é? Não foi por parte de pai, é claro, não é? Porque Jesus, ele não é só o primogênito, ele é o unigênito, Filho de Deus, não é? Mas no que diz respeito de nascer de Maria, ele é o primogênito, porque mais irmãos eles tiveram. Ele teve Judas e Tiago, que também escreveu a carta de Tiago, eles são irmãos de Jesus. E agora, a coisa que é interessante, queridos, é que, não sei se vocês sabem, os irmãos de Jesus tiveram dificuldades, vieram a se converter já depois da ressurreição de Jesus. Eles eram judeus que tinham aquela dificuldade de romper com a sua religião, a religião judaica, não é? E abraçar o cristianismo que Jesus veio trazer. Então, eles tinham sempre, desculpa a expressão, um pé atrás em relação a Jesus, mas ele foi vendo, de fato, que Jesus era uma pessoa diferente em todos os seus aspectos. E por ocasião da ressurreição de Jesus, eles se convertem. E depois eles se tornam pregadores do Evangelho, se tornam difundidores da palavra de Deus, não é? E ele escreve essa carta aqui. Eu quero ler para os irmãos, pelo menos até os versos 1 a 13, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, talvez fosse eu, não é? Orgulhoso que a gente diria, Judas, irmão de Jesus, né? Me recordo que o meu irmão uma vez foi preso aqui no México e até passar para cá, a mulher perguntou para ele, na casa de quem ele estava, perguntou: e você é crente? Ele disse: eu não, mas meu irmão é pastor. Mas falou com tanto orgulho assim: meu irmão é pastor. Como se o fato de eu ser pastor pudesse ajudá-lo alguma coisa no sentido de ir para o céu, né? Aí um dia eu falei, quando ele falou isso para mim, eu falei assim: meu filho, toma cuidado, porque irmão de pastor vai para o inferno também, tá? Então, se a decisão é pessoal, esse negócio é pessoal. Então, Judas aqui não se apresenta como irmão de Jesus, ele se apresenta como irmão de Tiago, mas em relação a Jesus, ele se apresenta como servo. Não é interessante isso? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, branqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, amém, queridos? Aqui nós temos poucos pais. Das filhas do seu Olivo está faltando duas, né? E mais um rapaz que ficou lá, um jovem senhor que ficou lá em Belo Horizonte. Bom, possivelmente os pais, patrões, sabem responder precisamente essa pergunta. Você já fez alguma advertência para alguém? Você já fez alguma advertência para alguém? E quando você advertiu essa pessoa, como é que ela reagiu? Eu acho que o seu Olívio nunca precisou fazer advertência para esses filhos, porque tudo são gente muito boa. Esses meninos sempre foram muito quietinhos, nunca deu trabalho para ele, mas acaso ele riu ali, eu não sei não. Eu acho que ele já fez algumas advertências meio pesadas para essas meninas, viu? Para o meu Alan, acho que não, mas para essas meninas, Alessandra. Senhor, meu Deus. Mais um, Daniel. Já advertiu mais um alguma vez? Advertência pesada? Algumas vezes, né, Danilo? O que é e para que serve uma advertência? Bom, uma advertência é uma exortação que tem o objetivo de alertar a pessoa a não fazer algo que pode ser prejudicial, não somente para ela, como para outras pessoas, não é verdade? Às vezes você tem uma pessoa, às vezes é um filho, às vezes... Quer que desligue esse ventilador? Tá frio? Às vezes é um filho, às vezes é uma pessoa, um funcionário seu, ou alguém que está trabalhando com você. O Gandhi já deve ter tido essa experiência, trabalhando com alguém, às vezes uma pessoa desavisada, não conhece um pouco, um tanto da profissão ou daquele trabalho, e, por exemplo, se você vai mexer com eletricidade e não conhece direito,
você pode levar um simples choque, mas pode levar um choque que pode ser fatal. Então, às vezes, aquela pessoa que entende mais chega e faz uma advertência, ou seja, uma exortação, para que ela não faça aquilo, porque se ela fizer, pode trazer danos terríveis para ela e para outras pessoas. Quanto pior for a consequência que a prática daquele ato levar a pessoa, mais firme e mais severa é a advertência. O que nós encontramos aqui na carta de Judas, composta de um capítulo apenas, entre outras coisas, nós temos uma advertência severa, uma advertência grave que ele faz aos crentes da época. Sabe por quê? Porque haviam se levantado algumas pessoas dentro da própria igreja, algumas pessoas que tinham um certo poder de influência, e elas estavam trazendo influências perniciosas, prejudiciais para a fé daqueles crentes, estavam induzindo-as ao erro. E Judas, então, no começo, tinha um interesse de falar a respeito da comum salvação, para fortalecer a fé dos irmãos a respeito da salvação em Jesus. Mas daqui a pouco ele se sente direcionado pelo Espírito Santo, e em vez de escrever a respeito daquilo que ele tensionava escrever, ele resolve falar a respeito de outra coisa, e ele resolve fazer então uma advertência grave e pesada, e que eu chamei de advertências fatais. E eu quero compartilhar com os irmãos exatamente a respeito dessas advertências fatais. Primeiro, não siga pelo caminho de Caim. Não siga pelo caminho de Caim. Não é aí que está nos versos 11 e 12? Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Se eu perguntasse aqui qual foi o maior pecado de Caim, ou por que Caim entrou para a história pela porta dos fundos, ou seja, de forma negativa, o que vocês me diriam? Possivelmente muitos de vocês me diriam que o seu maior pecado, a razão pela qual ele entrou para a história pela porta dos fundos, foi porque ele matou de forma covarde o seu irmão. É verdade, ele entrou para a história por ter cometido o primeiro homicídio de forma traiçoeira. Contudo, esse não foi o seu maior pecado. Na realidade, matar o seu irmão de forma covarde e injusta foi apenas a consequência do seu pecado anterior, que está presente na vida de muitos de nós. Que pecado foi esse? Foi o pecado da dureza de coração. Quando ele começou a sentir os primeiros impulsos, os primeiros sintomas que poderiam levá-lo a fazer qualquer coisa, inclusive fazer o que fez, que é matar o seu irmão, Deus o advertiu dizendo que o pecado estava batendo à sua porta, mas que cabia a ele deixá-lo do lado de fora. Não é isso que está lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 4? Eis, diz o Senhor, por que está triste assim o teu semblante? Por que está caído assim o teu semblante? Eis que o pecado bate à tua porta, mas a você cumpre dominá-lo. Você não precisa deixar esse pecado entrar. Essa ira que está brotando do lado de fora, está querendo entrar no seu coração, vai te levar a fazer algo terrível, mas cabe a você deixar essa ira do lado de fora. Cabe a você não levar adiante esse sentimento ruim que está brotando dentro do seu coração. Note, os irmãos, que o que levou Caim a fazer o que fez foi uma insatisfação anterior, em que Abel não tinha nada a ver com aquele problema. Por quê? Abel fez uma oferta que agradou a Deus, e Caim fez uma oferta que não agradou a Deus. E Caim ficou chateado com Deus. E sabe o que Caim fez? Transfere para Abel a insatisfação que ele estava sentindo com Deus. Quantas vezes nós pisamos em rabo de cachorro, em rabo de gato, porque nós estamos com raiva de alguém? Patrão, não é? Nos magoa, nos faz gato e cachorro da gente, chega em casa e desconta em quem? Ninguém está em casa, né? Ai do filho, ai da mulher, ai do marido, ai de quem estiver na nossa frente. Não é assim? Às vezes nós estamos chateados com alguém
de forma justa ou não, na maioria das vezes de forma injusta. A gente fica chateado com alguém, mas não pode descontar naquela pessoa, a gente desconta na outra, especialmente aquela que está mais próxima da gente. Queridos, era de se esperar que Caim, ao saber que Deus não havia se agradado da sua oferta, pudesse parar e pensar no que ele havia feito de errado para que isso acontecesse, mas ele preferiu enveredar pelo caminho que o levou a entrar para a história de forma negativa, a ponto de muitos séculos depois, o escritor sagrado exortar os crentes da sua época a não trilharem pelo caminho de Caim. Você já imaginou que coisa mais triste pode ser isso? Na Bíblia tem um outro exemplo, que é o exemplo da mulher de Ló. Já imaginou se daqui 100 anos eu digo, olha meu filho, não faça isso que a Claudinha fez. Olha como é que você entra para a história. Minha filha, meu filho, não faça isso. 300 anos depois, não faça isso que o Gandhi fez. Não faça isso que o Davi Bezerra fez. Não faça o que o Beto fez. Que coisa terrível. Quantos séculos haviam se passado e agora Judas chega e fala assim, não ande no caminho de Caim. Por quê? Porque ele entra para a história de forma negativa. Amados, ignorar a exortação de Deus, mesmo quando somos advertidos e repreendidos por Ele, é a pior coisa que alguém pode fazer. Aqueles que assim o fazem, não devem nem podem esperar ouvir outras palavras diferentes daquelas que Judas disse que ele estava ouvindo. Ai deles! A história, tanto bíblica quanto secular, está repleta de exemplos e de testemunhos de pessoas que fizeram isso e depois sofreram duras consequências dos seus atos, por endurecer o seu coração e ignorar a advertência amorosa de Deus. Caim acabou matando seu irmão. Talvez eu não tenha chegado a este ponto de matar alguém, mas por ignorar a exortação de Deus, quantas vezes eu tenho guardado mágoa no meu coração de alguém? Por ignorar a exortação de Deus, quantas vezes eu tenho deixado de perdoar alguém? Por ignorar a exortação de Deus, quantas vezes eu tenho deixado de fazer alguma coisa que Deus já me mostrou que vai ter um final triste? Mas muitas vezes eu insisto em trilhar esse caminho. E Deus está dizendo, meu filho, não é o lugar, não é o caminho que eu gostaria que você seguisse. Não é o lugar que eu gostaria que você estivesse. Não é a coisa que eu gostaria que você estivesse fazendo. E você sabe disso, você não está ignorante a respeito dessas coisas. Não é? O fim de Caim poderia ter sido diferente se ele tivesse atendido à exortação de Deus. Não atendeu e teve um fim trágico, um fim triste. Agora, eu não sei quanto a você, mas você não precisa ter nenhum fim triste se está fazendo alguma coisa que sabe que não deve fazer, ou que não está fazendo e que sabe que deve fazer. Essa semana, a Jandira e eu sentamos com o Teófilo e Elisa e começamos a falar algumas coisas a respeito da palavra. Aliás, foi na nossa devocional. E a gente está lendo o livro de Provérbios juntos. E lá em Provérbios está dizendo que se você vir alguém que está passando necessidade, não diga para essa pessoa, volte amanhã, se você pode ajudar agora. Disse, meu filho, minha filha, tem coisas que Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida para fazer agora, não é depois. Uma delas é essa. Se um dia você topar com alguém, ou alguém topar com você que está passando necessidade e que está precisando de ajuda naquele momento, está com fome, e você tem e pode ajudar naquele momento, se você não pode é outro problema, mas se você pode, nunca diga, volte depois. Nunca faça. Queridos, há muitas coisas que Deus já nos mostrou que nós precisamos mudar. Algumas Deus já nos mostrou que nós estamos precisando fazer e que nós não estamos fazendo. E há outras Deus já nos mostrou que nós
não devemos fazer, mas que nós estamos fazendo. E Deus está dizendo, não siga por este caminho de Caim. Ou seja, não seja duro de coração. Esse caminho não vai te levar para um bom lugar. Segunda advertência, não se precipite no erro de Balaão. Não se precipite no erro de Balaão. Não sei quantos conhecem esse personagem bíblico chamado Balaão. Balaão é um personagem bastante controvertido. Alguns o veem como um profeta de Deus, outros o veem como um feiticeiro, e outros o veem como uma junção das duas coisas, ou um oportunista que se servia do conhecimento que ele tinha das coisas de Deus para levar vantagem. Eu, particularmente, já disse aqui numa pregação, que preguei já umas 2 ou 3 vezes sobre ele, que eu sou dessa linha, que acha que ele é um homem, que na verdade ele não tinha nenhum envolvimento com as coisas de Deus. Ele tinha envolvimento com as obras das trevas, mas que conhecia das coisas de Deus para usar do conhecimento que ele tinha das coisas de Deus em benefício próprio. Irmãos, aliás, eu aconselho vocês a lerem a história de Balaão, porque tem muita coisa parecida nos dias de hoje com Balaão, no meio da igreja evangélica. Muito feiticeiro dentro da igreja evangélica, se passando por profeta de Deus, e muitos crentes correndo atrás desses homens, correndo atrás de feiticeiros que se passam por profetas de Deus. Balaão foi contratado por Balaque. Balaque era o rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel através de encantamentos. Quando o povo de Israel se encontrava em direção à terra de Canaã. E Deus intervém e impede que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão então fala com Balaque que não podia. E ao receber uma resposta negativa de Balaão, Balaque aumenta a oferta financeira para que Balaão amaldiçoasse Israel. E isso aconteceu por cerca de 3 vezes. E por mais que Balaão se dispusesse a fazê-lo, amaldiçoar, Deus não permitia. O que o levou a dizer a Balaque: como posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Eu não sei como é que tem crentes que ficam morrendo de medo de palavra de maldição, seja lá de quem for. Eu não entendo crentes que não são maduros o bastante para crerem na palavra de Deus, de que você estando debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus Cristo, você não precisa temer maldição de ninguém. Agora, por não ter feito aquilo para o qual Balaque o havia contratado para fazer, Balaão foi dispensado e mandado de volta para sua casa de mãos vazias. Agora preste atenção. Balaão volta para casa de mãos vazias. Mas ele começa a encher o coração de estratégias novas para fazer aquilo que Balaque queria que ele fizesse, mas que Deus o havia impedido. E ele começa então a arquitetar um outro plano para fazer de forma diferente aquilo que Deus não permitiu que ele fizesse, através de amaldiçoamento. E o que Balaque faz? Agora aqui sim, o crente precisa temer isso. Precisa temer é o pecado. O que Balaque faz? Balaque leva o povo de Moabe a prestar um ritual cultico. E coloca aquelas mulheres bonitas, sensuais,
em contato com os homens de Israel. E eles então começam ali aquele namoro com quem não deveria, aquele relacionamento com quem não deveria. E ali o povo de Israel cai naquela armadilha que Balaque havia feito, que Balaão havia feito. Quando teve a chance de ganhar muito dinheiro para fazer algo que Deus não aprovou, ele não fez, mas o seu coração não pensava noutra coisa senão no dinheiro que ele havia deixado de ganhar. Foi a partir desse momento que a ganância começou a encontrar lugar em seu coração, a ponto de cegá-lo e levá-lo a agir de forma inconsequente. Em momento algum ele pensou nas consequências do seu ato, não apenas para si, mas também para aqueles que estavam sob sua influência. E a minha pergunta é: será que o erro de Balaão, o erro que Balaão levou o povo a cair, muitos de nós não temos caído nos dias de hoje? Nos tempos de Judas, o irmão de Jesus, por parte de mãe. Isso aconteceu. Muitos crentes se deixaram levar pela influência da filosofia de Balaão. Que influência é essa? A ganância. A ganância dele. Por causa da ganância, ele levou o povo a cair. Meu irmão, permita-me lhe perguntar nesta noite: será que a ganância, eu não vou usar outra palavra porque não tem outra palavra, querido. Eu não sou o pregador que muda a terminologia para não deixar ninguém satisfeito. Eu espero que você não fique triste comigo por isso, mas não tem como mudar. Não tem como mudar, querido, porque a palavra é ganância. É ganância. Será que a ganância não o tem levado a agir de forma contrária à vontade de Deus? Balaão sabia que aquela não era a vontade de Deus, mas ele queria o dinheiro de qualquer jeito. Será que a ganância não tem levado a reter consigo o que não lhe pertence? Será que a ganância não tem levado a trabalhar além dos limites do seu corpo e da sua mente? Ontem no encontro de homens eu falei a respeito disso. Homens que não respeitam o limite do seu corpo e da sua mente e trabalham como escravos e depois não têm saúde para desfrutar daquilo que conquistaram ao longo dos anos naquele serviço escravo. Será que a ganância não tem levado a se tornar um escravo do dinheiro? Será que a ganância não tem levado a viver de forma mesquinha? Será que a ganância não tem levado a se afastar de Deus e dos bons costumes? Porque chega um momento, querido, que ganhar dinheiro de determinada forma não combina com os princípios cristãos. E aí a gente começa a dizer assim: olha, eu preciso. Aí a gente encontra uma desculpa e começa a dizer que estou muito ocupado. Agora me tornei um homem de negócio. Para justificar a própria mente que nos acusa. Não se precipite no caminho de Balaão. Terceira advertência: não participe da revolta de Corá ou Coré. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Se os que andaram no caminho de Caim e de Balaão se depararam com um fim trágico, não foi diferente com aqueles que andaram pelas pegadas deixadas por Corá. Quem era Corá? Corá era levita, da tribo de Levi, naturalmente,
descendente da tribo de Rúben, primo de Moisés, um importante líder do povo de Israel, que ocupava a mesma posição de Arão. Não era qualquer pessoa, não. Era um homem de grande importância dentro da comunidade de Israel. Agora, não foi por possuir esses atributos ou esses requisitos que Judas nos adverte a não fazermos o mesmo que ele fez há muitos séculos atrás. Judas nos adverte a não fazermos o que ele fez, porque ele, por ciúme de Arão e de Moisés, seus primos, líderes maiores do povo de Israel, liderou uma revolta contra a liderança de Moisés, reunindo em torno de si 250 líderes para questionarem e colocarem em dúvida a autoridade de Moisés sobre o povo. Vou ler para os irmãos. Diz assim: Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda essa congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos exaltais sobre a congregação do Senhor. Além do ciúme da liderança de Moisés e de Arão, por que ele agiu dessa forma? Porque ele queria, além da responsabilidade de cuidar do tabernáculo, queria o ofício do sacerdócio para si, algo que não dependia de quem quer, mas de quem Deus escolhe para ser. Vou ler novamente, Números 16, que diz: Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa de só menos importância que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio? Irmãos, eu tenho convicção absoluta, em todas as igrejas por onde eu passei, e eu tenho lidado com pessoas que são muito mais competentes do que eu, mas a questão de ser pastor não depende de ter competência ou não, é de ser chamada. Por isso você encontra às vezes uma pessoa que você fala não tem expressão nenhuma, uma pessoa que não tem projeção nenhuma, mas se essa pessoa é chamada por Deus, olha, não adianta. E tem muita gente querendo tomar para si este ofício, só que quando uma pessoa que não é chamada para ser pastor, e ela então resolve encarar esse chamado, você pode estar certo que você está diante de alguém que vai trazer grande prejuízo para o reino de Deus. E aqueles que estiverem debaixo desse pastorado vão sofrer. Tem mesmo. Agora, sabe o que é pior e mais triste de tudo isso? O mais triste de toda essa história é que o povo ficou do lado de Corá. E por pouco, não foi juntamente com o grupo de Corá totalmente destruído pelo Senhor, o que só não aconteceu porque Moisés intercedeu em seu favor. Veja bem, esse homem chamado Corá, ele conseguiu influenciar 250 líderes da maior importância em Israel. E depois que eles influenciam esses 250 líderes para que ficasse do lado deles, mesmo o povo tendo visto a manifestação de Deus agindo através de Moisés, sabe o que é que vai acontecer?
Moisés fala assim: olha, só tem uma forma de saber se vocês são de Deus ou não. Se sou eu, ou se são vocês, vamos saber então. Se porventura a terra abrir a sua boca, alguma coisa inaudita acontecer, que não é comum, como a terra abrir a sua boca e engolir aqueles, ou um de nós, então a gente vai ver quem é do Senhor. Está de acordo? Está de acordo. Então amanhã cada um traga o seu incensário. E vamos ficar aqui. E vamos ver o que acontece. É simples, simples assim. Na hora que eles trazem o incensário, a terra abre a boca e sai fogo de dentro da terra e engole aqueles 250 homens com as suas famílias. E sabe o que vai acontecer depois? Este povo vai se levantar de novo contra Moisés. Amados, eu não estou aqui defendendo causa própria, mas especialmente nos dias de hoje, como seu pastor, eu tenho essa obrigação, porque há um texto na Bíblia, lá em Hebreus, que diz que a Bíblia fala que Deus vai cobrar de mim, vocês. Por isso que eu tenho que pregar todos os princípios da palavra de Deus. Um pastor não pode pregar só alguma coisa com a qual ele se identifica, mas ele tem que pregar tudo, porque um dia Deus vai cobrar a vida de vocês, Deus cobra de mim. A responsabilidade pastoral de vocês, Ele cobra de mim. Agora, na hora que vocês saírem debaixo do meu pastorado, Ele não vai cobrar de mim, porque você saiu debaixo desse pastorado. Mas enquanto você estiver debaixo desse pastorado, eu tenho a missão e a responsabilidade de lhes ensinar os princípios da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo em dias hoje, irmãos, muito complicados para a igreja, no meio da igreja evangélica. Na verdade, cresce assustadoramente mais o número daqueles que estão fora da igreja evangélica, sendo evangélicos, do que os que estão dentro. Por causa da decepção desse povo com a igreja chamada evangélica. Mas não é com a igreja chamada evangélica. É com a quantidade de pastores que têm se levantado em nome do Evangelho e se intitulado pastores que se auto-ordenam ou que pede alguém para ordená-los, e assim vai, queridos. E a coisa está crescendo de uma maneira assustadora. Hoje no nosso meio já temos profetas, já temos apóstolos, já temos agora patriarca, e agora nós temos até mãe triarca, não sei nem sei falar mais o nome. Não estou brincando não, falando sério. No Brasil tem hoje um que se intitulou patriarca. E intitulou a sua mãe como a mãe triarca. Eu não sei se é esse o nome certo. A mãe triarca. Não sei se tem. Pastor, matriarca? Obrigado, pastor. Tem uma pessoa esclarecida, é bom por isso. Mãe triarca não é matriarca, né? É porque é patriarca, né? Então é matriarca. É verdade, isso faz sentido, né? Vai esquecer, depois fala por meio, o gesto, né? O negócio está feio. Pensa nisso falar espanhol, para ver se muda. Queridos, então o negócio está, a situação está essa, está desse jeito. Cada dia nas igrejas está acontecendo divisões, e daqui a pouco um se intitula pastor e começa a liderar um grupo. Agora, se esse elemento não é chamado por Deus para ser pastor, você pode estar certo que esse rebanho do Senhor vai sofrer na mão desse homem. Por isso vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Não estou aqui querendo prender ninguém, não. Podem, todos são livres, mas tem que analisar com mais critério essa questão. Tem que levar mais a sério essa questão. Quem são estes homens? Normalmente são líderes carismáticos que emergem de dentro da própria igreja, que se opõem à liderança do pastor, arrebatam alguns consigo
mas por não terem a vocação pastoral, a unção e o chamado de Deus para exercerem esta função, acabam gerando problemas para aqueles que o seguem. Por estes e outros motivos, a palavra de advertência de Judas é pertinente para os dias de hoje. Ai deles, cuidado. Eu quero concluir a mensagem dessa noite lendo os versos 3 e 4 do texto que eu li, texto inicial de Judas. E quero que os irmãos prestem atenção nessa leitura, por favor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O desejo do coração de Judas era o de fortalecer a fé dos crentes daquela época, falando a respeito da nossa comum salvação, mas se sentiu impelido pelo Espírito Santo a exortar os crentes, e aqui eu quero salientar duas palavras: a batalharem, e a segunda palavra, diligentemente. Não é com displicência, não é a batalharem. Por que batalhar? Porque estas coisas o diabo levanta dentro da própria igreja, gente nas quais às vezes você tinha plena confiança, se levanta muitas vezes para poder usar essas pessoas, para poder jogar por terra a sua fé. Daí a expressão, a batalhar diligentemente, não é de qualquer coisa, de qualquer maneira não. A batalhar, a lutar, a guerrear, para que essas coisas não venham enfraquecer você na fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei que vocês têm presenciado muitas coisas que denigrem o nome da igreja. Mas vocês não têm visto e jamais verão qualquer coisa que denigre o nome do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nele que está a nossa fé. E nós não podemos permitir que essas coisas que acontecem no nível oriental, dentro e fora das nossas igrejas, nos levem a perder a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que nos garantiu a nossa salvação. E em momento algum Ele vacilou, em momento algum Ele nos negou, em momento algum Ele nos envergonhou. Pelo contrário, Ele foi até o fim por nossa causa. Por isso, queridos, não nos deixemos influenciar por pessoas como estas, que se enveredam no caminho de Caim, se precipitam no caminho de Balaão e se enredam nas revoltas de Coré que surgem por aí. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça cada dia mais a nossa fé. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Curve a sua fronte por um instante. Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes escândalos ocorridos no seio da tua igreja, vindas de líderes e pessoas influentes, pessoas que muitas vezes ocupam o púlpito da igreja. Tu sabes, ó Deus, que muitas vezes a queda dessas pessoas tem levado muitos a se enfraquecerem na fé. E a tua palavra nos adverte, ó Deus, para que nós
tomemos cuidado, para que nós batalhemos diligentemente, para não permitir, Senhor, que líderes como esses, que simplesmente caíram ou que são agentes do inferno, tragam prejuízo para a nossa fé no Senhor. Pelo contrário, que nós sejamos crentes maduros, para sabermos que estas coisas Jesus nos advertiu que iriam acontecer. Especialmente quando o fim dos tempos se aproximasse, elas iriam acontecer com maior frequência, e tem acontecido, Senhor. Mas que estas coisas, em vez de nos levar, ó Deus, a enfraquecer na fé, possa nos fortalecer ainda mais na Tua palavra, porque o Senhor nos advertiu, o Senhor nos orientou na Tua palavra que essas coisas iriam acontecer. Ó Deus, por isso que cada dia mais nós possamos nos apegar mais à Tua palavra fiel. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós mesmos não sejamos motivo de escândalo para ninguém. Que nós mesmos não sejamos motivo para que outros venham se enfraquecer na fé. Ouve, Senhor, a nossa oração, e dá que nós saímos aqui hoje fortalecidos, mais fortalecidos do que quando aqui entramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos continuar o culto lá no salão social.